Bem, e agora dando continuidade aqui na nossa sequência de aulas, vamos para a aula 23. E nessa aula nós vamos falar o que é o ser humano durante a vida, durante a sua existência. Indo aqui para a primeira sessão, a união da alma com o corpo. A alma se liga ao corpo desde a concepção. Então, quando ocorre a fecundação lá do espermatozoide com o óvulo e inicia o desenvolvimento daquele corpo, a alma ela começa a se ligar a partir da concepção. E essa união, em princípio, acontece por um laço fluídico. Então, o espírito ele não trabalha sozinho, sempre tem uma equipe ali de espíritos trabalhando na união daquele espírito que não está encarnado ainda com aquele corpo. Isso vai acontecer através de um laço fluídico, como se fosse um cordão umbilical mesmo, como está escrito aqui na imagem. Quando ocorre o nascimento, essa ligação se completa, que é quando aquele corpo vem para o planeta, sai de dentro da sua mãe, vem para o planeta, ele sai de um estado de dormência, vamos dizer assim, e acorda, é quando a alma, de fato, se une, fica mais ligada a esse corpo. Então o espírito, ele se liga através do cordão fluídico, que se fortalece com o desenvolvimento do feto. Então, conforme o feto vai se desenvolvendo, esse cordão fluídico também vai se desenvolvendo. Durante esse processo, o espírito passa por uma espécie de perturbação, perdendo temporariamente a plena consciência de si. Então, durante esse vínculo, o espírito ele vai perdendo a consciência de si, vai esquecendo algumas coisas. E no nascimento, a ligação se completa e a alma começa gradualmente a retomar as suas faculdades. Então, o feto está se desenvolvendo, o corpo físico está se desenvolvendo, o espírito também está desenvolvendo a sua ligação através do laço fluídico, ele vai esquecendo temporariamente quem é, e quando ele nasce no corpo físico, ele se vincula efetivamente ao corpo físico, ele começa a retomar as suas faculdades. E esse é o processo da união da alma com o corpo. E aí temos a alma da criança. Então a alma da criança ela não vai começar do zero. Então ela já possui aquisições anteriores, experiências anteriores, mas essas ideias ficam em estado latente, devido ao que? A mudança de condição da espiritual para a corporal. Então a criança, ela tem conhecimentos de experiências anteriores, então o jeitinho como ela vai lidar com as coisas, quando as pessoas de fora observam, uma criança é mais assim, mais quieta, outra é mais agitada, isso é o quê? É a característica da alma dela ali encarnada, E aos poucos, a alma ela vai mostrando as características que ela tem através daquele corpo físico. E essa primeira demonstração vai começando lá com as atitudes da criança. Então, à medida que o corpo vai se desenvolvendo, especialmente o cérebro, essas capacidades vão se manifestando progressivamente. As aptidões, as inclinações, tudo isso vão aparecendo à medida que o corpo vai ficando mais aprimorado, porque quando a alma é criança, muita coisa ainda não está desenvolvida. Então a alma ainda não tem as condições ainda de demonstrar fisicamente as suas expressões. A partir do momento que o corpo físico vai se desenvolvendo, com o crescimento, as condições da alma vão melhorando para poder expressar melhor as suas emoções, ideias, sentimentos, inclinações. Então, as suas capacidades vão se mostrando progressivamente. As faculdades daquela alma vão surgindo com o desenvolvimento do corpo, que vai ganhando novas habilidades. Ideias inatas e talentos. Então, as chamadas ideias inatas, então, aqueles talentos que as pessoas, nossa, nasceu com esse talento. Essas ideias inatas não são privilégios arbitrários. Nossa, ele nasceu com o dom do desenho. Não nasceu com o dom do desenho. Nossa, que artista, que talento. Nossa, que excelente médico, que excelente advogado, que excelente pedreiro, como ele constrói bem uma casa. Nasceu com o dom. Ele não foi presenteado por Deus com aquele dom. É só uma alma que viveu muitas existências fazendo aquilo que ele faz hoje, e hoje ele é mestre naquilo, porque é a lembrança de muitas existências fazendo a mesma coisa. E por isso que aquilo que a gente vê como talento, na verdade, é um progresso anterior da alma. Aquela pessoa ela já dominou aquela arte, aquela atividade. Então, por isso ela é mestre, ela é talentosa, ela encarna com conhecimento assim que poucas pessoas têm. Isso ocorre porque a sua alma já tem aquele dom de outras existências. Não é um presente de Deus. Quer dizer, não é um presente de Deus. O presente de Deus é a própria existência dela, é um presente de Deus, mas é uma coisa que ela foi desenvolvendo ao longo das múltiplas existências que ela teve.
Esses são os talentos, né? As ideias inatas, né? Então, nada mais é do que a expressão de um aprendizado acumulado de existências passadas, tá? A educação, ela pode estimular essas capacidades, mas não criá-las do nada. Então, se você tá, né? Por exemplo, se você já tem o dom do desenho, de desenhar, pintar, fazer coisas assim artisticamente belas, né? Isso é um Monet da vida, né? Quando você vai para uma escola que, por coincidência, estimula isso, estimula o desenho quando criança, por exemplo, você vai se destacar porque aquele estímulo está fazendo a tua alma, né, desenvolver, né, na verdade, expressar um conhecimento que ela já tem. Então, a pessoa vai ser excepcional naquilo ali. Por quê? Porque o espírito dela já conhece. Então, quando ela dá de cara com uma situação que ela precisa fazer aquilo ali, né, quando ela fizer, a pessoa vai, né, a reação natural comum aqui seria, nossa, você tem o dom. Mas, na verdade, é só algo que estava dentro dela que ela teve a oportunidade de mostrar, né? Então, a educação, ela estimula essas capacidades. A educação cria essas capacidades do nada? Não, né? Se ela já tem uma predisposição, isso só vai se desenvolver. Então, o gênio é a expressão de um espírito já bastante adiantado, né? O caso do garotinho lá, que é praticamente um cardiologista com 6 anos, sabe mais que muito médico, inclusive, né? Os médicos hoje em dia da atualidade. Porque ele tem muito conhecimento. Mas por quê? E ele assimila rápido. Por que ele assimila rápido? Porque as outras existências dele, muito provavelmente, ele foi médico especialista em coração, né? E por isso que ele tem muita facilidade para entender esses temas, uma facilidade absurda, porque essa alma já passou por essa experiência, muitas vezes, pode ser que tenha sido muitas vezes, e por isso que ele domina aquele assunto, né? Então aquele gênio é só um espírito adiantado com relação àquele tipo de conhecimento, né? Ah, mas ele está aqui encarnado na Terra, é um mundo de provas e expiações, como ele está adiantado? Ele está adiantado em um aspecto da existência, não em todos, né? Albert Einstein é um bom físico, super adiantado, trouxe evoluções maravilhosas aqui para o planeta. Mas ele tinha questões a serem resolvidas em outros aspectos da vida dele, né? E que fizeram com que ele encarnasse aqui na Terra. Então, ele veio para avançar, ajudar a Terra a avançar intelectualmente, com os conhecimentos que ele trouxe, por causa das vidas anteriores que ele teve, né? E também veio trabalhar questões na alma dele que não estavam 100% trabalhadas, né? Então, cada espírito encarna com a sua bagagem interior, né? Relações familiares e afetivas, né? O corpo vem dos pais, mas a alma não vem dos pais. Então, você herda características físicas, né? O corpo nada mais é do que característica física. Você herda características físicas, mas não herda a alma. A alma é totalmente independente de família. A alma não é formada pela junção de 2 almas, não. A alma é uma criação de Deus. Então, a alma, né, isso é muito ótimo. Por quê? Porque por ser uma alma que vem de Deus, é uma alma limpa, sem influência de nada, né? Então a gente não pode dizer assim, ah, eu tenho essa inclinação porque a minha alma veio de um pai ou de uma mãe, assim. Não, né? Não. Né? A alma, ela é limpa, ela nasce crua, prontinha para ser escrita com as experiências que aquela alma escolha viver, através do livre-arbítrio, né? Então, o que vem do corpo, né, o que vem dos pais, é as características físicas do corpo físico que eu tenho no planeta que eu estou encarnada, né? Os laços familiares geralmente são reencontros espirituais baseados em simpatias antigas, né? Então, as famílias se formam por afinidade espiritual. Tem alguns casos que não, mas boa parte são espíritos que se afinizaram em alguma época e estão ali, né, vivendo naquele mesmo ambiente, né? Em alguns casos, são encontros de prova e reajuste, né? Aí a gente vê muito irmãos que não se dão, pai e mãe que vivem brigando, espíritos e filhos presenciando aquelas brigas, né? Extraindo experiências com aquela situação, né? Então, às vezes, são encontros de prova e reajuste. E se a gente está falando de planeta Terra, né, a gente vai ter muitas famílias nessa situação, né? Que alguns membros, não pode ser que não sejam todos os membros da família, tenham que passar por algum tipo de reajuste, mas alguns membros ali vão ter algumas questões a serem resolvidas entre si, né? O amor entre pais e filhos é estimulado por Deus como instrumento de progresso contínuo, né? Então, às vezes, né, aquele pai e aquele filho foram inimigos em outra época ou tiveram alguma desavença em outra existência. Quando Deus coloca um pai e um filho que eram, né, que tinham alguma desavença, alguma questão a ser resolvida de existências anteriores, Deus quer fazer com que o amor resolva aquelas coisas. Porque quando a gente é pai, quando a gente é filho, existe um laço aí de amor, né? Nas famílias saudáveis, né? Salvo as exceções, nas famílias saudáveis e tal, formadas as famílias, né,
normais, vamos dizer assim, não tem família normal, né? Vamos dizer assim. Nas famílias que a gente conhece normalmente, né? Existe amor, porque a gente tem casos de cuidadores, eu não vou dizer nem aqui nem pai, nem mãe, nem de filho, não, vamos dizer cuidador, né? Existem lugares, existem famílias em que o cuidador e o filho, o cuidado, né? A pessoa que está sendo cuidada, tem alguns atritos, né? E o amor do cuidador pelo ser que está sendo cuidado é que vai fazer com que a situação não se extrapole. É o amor, né, entre o pai, a mãe, o filho, o avô, a avó, o ser que adotou a criança, que está ali cuidando. É aquela posição de cuidado que a pessoa tem com relação à outra, né, que faz com que aquela situação não fique pior. Porque a pessoa que está na posição de cuidado, ela sem querer, né, sem perceber ou talvez percebendo, que o amor que ela tem pelaquela pessoa que ela está cuidando é que atua como um freio para que ela não faça coisas que em outra situação ela faria, né? Então, esse é um mecanismo, né? É um mecanismo que Deus usa para poder fazer com que laços que antes tinham algum tipo de atrito aprendam entre si, né? Tinham algum tipo de atrito, eles tenham mais tolerância, enxerguem a situação de outra forma para resolver aquele conflito, aquela situação gerada de outras vidas. Tá? Mas isso não é, estou falando aqui, mas não quer dizer que todo pai, todo filho, toda mãe, todo filho, todas as relações familiares têm essa questão. Não é. Mas é um dos mecanismos, né? A relação entre pais e filhos, de cuidadores e cuidados, né? E pessoas cuidadas, seres cuidados, animais cuidados, é essa relação que gera esse amor, né? Como está sendo expresso aqui até nessa figura aqui, ó. São os laços de amor dessas pessoas que vão colocar um freio moral nelas para que elas não ajam da forma que instintivamente elas gostariam, né? Então o amor entre pais e filhos é estimulado por Deus como instrumento de progresso mútuo, né? Esse amor vai ajudar esses seres a progredir. Indo aqui para o próximo slide, livre-arbítrio e responsabilidade. Tá? Kardec afirma que sem livre-arbítrio não haveria mérito nem responsabilidade, né? Poxa, se eu fui forçado a fazer as minhas escolhas, eu não escolhi, né? Pessoas escolheram por mim. Então, o livre-arbítrio ele é fundamental para formar a individualidade das almas, né? A alma ela tem múltiplas escolhas e a escolha que ela faz vai moldando, né, a personalidade e o jeito de ser dela, né? Então, sem o livre-arbítrio, não teria mérito nem responsabilidade, porque, como eu falei, todas as minhas escolhas foi alguém que fez. Eu não tive o trabalho de pensar os prós e contras de cada escolha, eu não tive o trabalho de questionar qual é o meu mérito, né? Então, o livre-arbítrio é, né, uma lei de Deus para permitir que os seres tenham sua individualidade, façam as suas escolhas, né, e tenhamos mundos plurais, universos plurais, né? Então Deus ele não cria o mal. Deus criou o mal. Se Deus é bom, por que ele criou o mal? Deus não criou o mal, né? O mal ele surge quando a gente não sabe usar a nossa liberdade de escolher, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo. Se eu sei que comer comida gordurosa faz mal, por que eu fico me enchendo de comida gordurosa? Porque eu tenho uma questão de ansiedade. Muitas pessoas nem enxergam o que faz elas comerem ansiedade. Mas se eu sei que faz mal, por que eu escolho comer mal? Aí depois eu vou ver meus exames, eu pego, sei lá, uma doença grave, Deus me livre, uma diabetes da vida, né? Mas Deus criou a diabetes, Deus não criou a diabetes. Você escolheu, né? Mesmo sabendo que ia te fazer mal, você escolheu, né, não resistir e se encher de coisas que fizeram você desenvolver essa doença, né? Então o mal não foi criado, ele é só uma consequência da escolha, do uso inadequado da escolha. Você poderia escolher equilíbrio. Eu posso comer um doce, mas eu também tenho que comer mais coisas que não me fazem mal, né, e menos coisas que fazem mal. Eu tenho que ter um equilíbrio. Não, eu vou ficar doente, mas eu aceito que eu vou ficar, entendeu? Então, o mal, né, é a consequência de escolhas erradas, né? Não é uma criação. Não é uma criação de Deus criou, não, né? Você tem um corpo, esse corpo tem limitações. Esse corpo físico tem limitações, né? Esse corpo físico, se você não cuidar bem dele, ele vai ficar doente, né? E isso envolve muito as suas escolhas. Mas eu tenho propensão a ter determinada doença. Se você nasceu com propensão a ter determinada doença no corpo, é porque nas suas existências anteriores, você provavelmente, né, exagerou em algumas coisas e nasceu num corpo que está pedindo para você controlar aquilo que você exagerou em outras coisas. Um corpo que exige que você controle
né, as coisas que você não conseguiu controlar em outras existências, senão a tua existência vai acabar muito cedo, entendeu? Então, tudo em Deus, tudo que Deus coloca na nossa frente tem um fim, né? Então, o mal não é uma criação de Deus, né? É só um desvio de caminho, é uma escolha mal feita que te desviou do caminho do bem, o caminho menos tortuoso, porque quando a gente não tem experiência de vida, né, e eu falo de múltiplas experiências de alma, né, algumas coisas vão ser tortuosas, né? Vamos levar isso para nossa existência. Quando a gente passa por exemplo, quando você é pai e mãe, né? Quando logo que uma criança nasce, você não sabe criar, você já viu. Se você teve a oportunidade, você conviveu com pessoas que criaram bebês, você tem uma noção. Mas você não viveu aquela experiência. E logo que você vive aquela experiência, é meio tortuoso, porque você não está acostumado. Mas se você tiver um segundo filho, você já sabe como é criar um filho, então vai ser menos tortuoso. Entendeu? Então, o mal que eu passei com o primeiro filho, na verdade, não foi um mal. Foi porque eu não tinha experiência. Então, eu estava aprendendo, então algumas coisas eram difíceis. Agora eu já conheço o caminho das pedras. Entendeu? Então, algumas coisas vão ser menos tortuosas. Né? Então, às vezes, a questão que a gente enxerga como mal, na verdade, é só uma escolha mal feita, né? Ou uma falta de experiência. Só isso. Né? Não endemonizar o mal. Né? É só uma questão de experiência. Né? Então, cada pessoa ela vai construir o seu próprio caminho e aprendendo, né, pelas consequências naturais das suas escolhas. A falta de experiência, às vezes, faz a gente escolher errado. Não tem problema, a gente aprende. Da próxima vez, escolhe certo. É assim que é a existência. Né? A gente vive múltiplas experiências com a alma justamente para isso. Errar, corrigir, viver de novo e fazer certo. Né? É isso que se resume a nossa existência. Né? Indo aqui para o slide 6, a vida como escola da alma. Né? Então, a vida terrena é uma grande escola. O planeta Terra é um mundo de aprendizado. E outros mundos que existem além do planeta Terra também são mundos de aprendizado. Né? Porque a gente vai, de certa forma, tem alguns mundos que são menos sofridos, tem menos provas, é uma coisa assim, mais de descansar, de alívio. Né? Mas tem lá seu desafio. Né? Então, muitos desafios são resultados, né, de experiências anteriores e funcionam como oportunidades de crescimento. Né? Então, as coisas que a gente sofre hoje, que cada indivíduo sofre na sua existência, cada sofrimento, cada experiência difícil, tudo isso é experiência anterior. Né? São coisas que a gente trouxe de experiências anteriores que precisam ser desenvolvidas. E quando a gente desenvolve, a gente vence aquela falta de experiência, como eu citei no outro slide, né? E a gente aprende a lidar com aquilo ali da melhor forma. Né? E ali a gente sofre menos, porque a gente aprendeu a lidar com aquilo ali. Né? E a nossa alma evolui. Porque aquele desafio não faz mais ela cair, vamos dizer assim. Né? Nem toda dificuldade é punição. Então, muitas dificuldades são provas que o próprio espírito escolheu antes de encarnar, né? Para acelerar o seu progresso. Então, algumas provas, quando eu estava lá, e agora, fulano, vamos encarnar que você tem que evoluir igual a todo mundo? A gente, com base nas suas experiências anteriores, eu te sugiro isso daqui, ó, esse tipo de prova. O que você acha? Então, tudo isso é acordado. Tá? Existe um compromisso, né, para desenvolver quando a gente reencarna. Né? Existem questões que a gente se compromete a resolver quando a gente encarna. E a encarnação ela vai promover a evolução individual daquela alma. Né? Aquela alma, conforme ela vai encarnando no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, ela vai vivendo experiências que vão proporcionar a evolução dela. Né? Então a vida encarnada num planeta é uma escola para a alma. Esse é o único propósito. Né? A alma encarna num planeta com características específicas, que são características que aquela alma precisa para evoluir, naquele estágio atual evolutivo que aquela alma se encontra. Né? Indo aqui para o último slide, para o resumo final da nossa aula, o ser humano é uma alma encarnada. Né? O ser humano é uma alma encarnada. Quando nasce um corpo, nós temos um corpo e uma alma ali juntos. Né? O ser humano é a junção da alma e do corpo. A alma, ela traz experiências anteriores, de existências anteriores. E essas experiências, esses conhecimentos anteriores vão aparecendo ao longo do desenvolvimento daquele corpo. Né? Então, os talentos, as tendências, ela vem do passado espiritual. E conforme o corpo vai se desenvolvendo, né, lá da fase da criança até a fase adulta, essa alma, conforme o corpo se desenvolve, ela vai ganhando novas formas de se expressar através do corpo. Né? As relações humanas, elas têm raízes espirituais, né? Então, aquelas famílias que se encontram,
Normalmente são espíritos afins, espíritos que se conhecem de outras existências. Alguns têm questões a serem trabalhadas entre si, nas relações de pai e filho, de irmãos, de avós, de pessoas adotadas, né, que foram adotadas com as pessoas que o adotaram, também tem relação, isso também está previsto, estava previsto na sua vida, né, encarnada aqui na Terra. Então, aqueles laços, eles são de outras existências, né? A vida é um processo educativo da alma. Então, quando a vida encarnada, quando você encarna num corpo, a sua alma está aprendendo ali. O processo educativo se iniciou, entendeu? E aqui uma pergunta para refletir: se a minha vida é uma escola da alma, o que estou realmente aprendendo com as experiências que vivo hoje? Então, o que eu vivo hoje? O que eu estou levando de conhecimento para minha alma? Né? Se eu sou uma pessoa impaciente, eu estou sendo mais paciente? Eu estou procurando ser mais paciente? Né? Cada dia eu sou uma pessoa mais paciente? Eu estou olhando para as coisas que eu tenho que desenvolver? Né? Eu estou olhando para mim? Ou eu só estou vivendo a vida um dia após o outro, sem refletir, sem pensar, sem entender, sem me auto-observar, sem me autoconhecer? Porque se eu vivo uma vida assim, ó, sem me autoconhecer, sem me auto-observar, eu não sei o que eu estou melhorando, o que eu estou piorando, porque eu não me auto-observo, né? Então esses são os questionamentos que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Então encerramos aqui mais essa aula. Agradeço enormemente a sua audiência e nos vemos na aula 24, que acontece com o espírito depois da morte.